Capitão Maicon Cristo, do Corpo de Bombeiros, grande profissional, felizmente conosco aqui no Brasil Gente, para ir explicando para a gente que tipo de ação está sendo desenvolvida aí pelos homens que estão em campo. Comandante, uma boa tarde ao senhor, prazer falar contigo novamente. Quantos profissionais, mais ou menos, quantos militares aproximadamente estão do lado de dentro do prédio ali, quebrando janela, jogando água, ou seja, fazendo o possível para controlar o incêndio o quanto antes, comandante? Boa tarde, Joel. A gente foi surpreendido agora com esse incêndio no final da tarde. O chamado chegou para a gente por volta das 17 horas. A gente está no local com 13 viaturas nossas, cerca de 50 profissionais do Corpo de Bombeiros que já atuam nessa ocorrência. Como você bem disse, né, Joel? É uma região da cidade de São Paulo bastante povoada, bastante adensada de população. A informação que a gente tem nesses 2 andares que tem fogo, tem bastante tecido jeans, inclusive, né? Que é um material combustível, um material fácil de pegar fogo. A gente vem de uma semana com baixa umidade relativa do ar, que também colabora, né? Para que esse ambiente esteja mais seco e que o fogo se propague. E a nossa preocupação agora dos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros que estão nesse local é confinar esse incêndio para que ele não passe para as edificações vizinhas, né? A gente consegue ver aí nas suas imagens das suas equipes muito bem posicionadas, que são prédios bastante juntos, né? Colados. E a nossa preocupação, a atuação dos nossos profissionais é que esse incêndio fique confinado para que a gente consiga extingui-lo sem que faça... Comandante, havia alguém dentro do prédio que não seja bombeiro nesse momento? Ou o prédio foi evacuado a tempo? Ou vocês ainda estão checando isso? Há possibilidade de vítimas ou não? A gente ainda não descarta a possibilidade de vítimas, o prédio foi evacuado sim, só que a preocupação também dos nossos profissionais nesse momento é justamente fazer essa busca, né, para identificar se alguém ali no momento de sair do prédio, né, dessa evacuação, se pode ter sido inalado fumaça, pode ter sido tomado por desespero ou um mal súbito. Então a gente também tem essa preocupação, Joel. E até compartilhando com você e com a sua audiência, né, quem vê já o bombeiro atuando e jogando água dentro do interior do prédio, isso já mostra pra gente que está de fora que possivelmente não tem vítima ali, né? Uma das ações antes de atuar com água, né, de jogar água no que está queimando, retirar as vítimas. Por questões da física, né, a gente não joga água no fogo porque essa água ela vai se transformar em vapor e pode queimar a vítima que está lá dentro. Então a gente... Quer dizer que a água, mais uma que eu aprendi aqui com o senhor, quando vocês jogam água, pelo menos naquele ambiente, é um sinal que não tem vítima, é isso? Exatamente, é isso mesmo, João. A gente só joga água no ambiente quando a gente já fez essa exploração e tem certeza que não tem vítima ali. Tá, mas isso está acontecendo apenas em um quadrado ali, ó, em uma área do edifício. Não sei se todo esse andar ele está em chamas nesse momento, mas o fato de vocês estarem atuando nesse local quer dizer que os outros já foram checados ou ainda não? Porque eu não gostei de ouvir o senhor dizer o seguinte, olha, nós não descartamos a possibilidade de vítimas. Porque numa situação dessa, talvez o cidadão ele se veja ali encurralado, ele respira rápido essa fumaça, até pelo desespero que ele está sentindo, fica ofegante, inala a fumaça numa quantidade excessiva e pode desmaiar. E esse desmaio ele pode ir para uma intoxicação até mesmo fatal. Quer dizer que não dá para garantir nesse momento que não haja vítimas nos outros espaços, ô comandante? Exatamente, Joel. Seria muita leviandade nossa afirmar de maneira assertiva, né? Não temos vítimas. A gente faz esse trabalho de exploração justamente para zerar essa possibilidade. Então a gente tem bombeiros atuando na extinção do incêndio e a gente tem bombeiros atuando nessa busca de possíveis vítimas, né? Quando a gente tiver a certeza de que todos os profissionais que trabalham nesse prédio ou de pessoas que estavam visitando esse prédio estão fora, estão em segurança, aí sim a gente vai passar essa informação assertiva. E não temos vítima. Não foi localizado, não foi identificado nenhuma vítima ainda, só que a gente não vai, nesse momento, ainda que o incêndio está na sua primeira hora, né, trazer essa informação de maneira assertiva, justamente para não ser leviano e daqui 1 hora, 2, eu ter que voltar para você ou qualquer outro órgão de imprensa e a gente fala, poxa, foi localizada uma vítima, né? Então a gente não tem até o momento nenhuma vítima, a gente quer que esse quadro permaneça, né? Enquanto a gente fala vítima, João, a gente precisa lembrar também que o nosso profissional é ser humano, né? Que o bombeiro que está atuando lá dentro, ele também pode ser vítima de um incidente, e justamente o que a gente não quer, né? Então quando a gente fala não tem vítima, mas existe essa possibilidade, a nossa profissão é uma profissão de risco, né, João? E a gente tem que trabalhar sempre com os fatos reais.
Agora, comandante, o incêndio está na primeira hora, ou seja, está só no início. Imagine junto comigo você que está me acompanhando. É o segundo patamar que está em chamas, né? Vou pedir para o Júnior abrir um pouquinho para a gente tirar essa dúvida. Abra um pouco a imagem, na sequência você pode fechar. São 3 andares, ó, 1, 2, 3. Se o incêndio está no segundo e ele começa ali, vamos supor que ele tenha começado com uma velocidade grande. E dá para projetar isso porque, repito, essa é uma característica dos prédios da região central. Normalmente são prédios antigos, com materiais que entram em combustão com velocidade, não só com facilidade, mas em velocidade. Vamos supor que ele tenha começado mesmo no segundo andar e que não tenha dado tempo de alguma pessoa lá de cima sair. Isso pode ter acontecido. Espero até que não. O Maicon Cristo, o capitão Maicon Cristo, ele deve, na sequência, entrar em contato com alguns bombeiros que estão do lado de fora e que devem ter condição de passar para ele alguma informação nesse sentido. Que a gente começa a pensar na possibilidade, não na parte de baixo, né? Na parte de baixo é uma questão de lógica. O incêndio começou em cima, quem está embaixo já sai com rapidez e uma certa facilidade. Agora, em cima, isso não pode acontecer. Pode ter acontecido algum problema um pouco pior. Alguma coisa um pouco mais grave ali, a fumaça entrando por uma escada, pela rota de incêndio, pela escada de incêndio, ou pode ter provocado um curto-circuito. Curto-circuito também leva a incêndio, principalmente no centro. Um curto-circuito que se traduz em uma pane elétrica, impedindo o funcionamento de elevador e tal. Não é querer ficar projetando a pior possibilidade. A gente não faz isso de forma alguma, mas é pensando em algumas possibilidades, vendo esse tipo de situação aqui. Essas janelas estão todas quebradas ou é impressão minha aqui, ô capitão? Essas mais do lado esquerdo aqui, se estão quebradas, e me parece que estão, isso significa que os bombeiros todos já passaram por ali, procede? Exatamente. Inclusive a gente consegue ver pelas suas imagens aí, reflexo de alguns bombeiros no interior da edificação. E é bacana a gente utilizar esse momento de incêndio, né? Você bem disse que no momento de incêndio a pessoa tem que procurar o local mais seguro, e para quem está em edificação, para quem está em prédios, o local mais seguro da edificação é a caixa de escada, né? É a escada do prédio. A escada ela é projetada, ela é pensada justamente para dar segurança e para dar vazão da população daquele prédio para que ela vá para a rua, né? A gente tem, infelizmente, a história mostra que algumas pessoas no momento do incêndio acabam querendo se abrigar ou no banheiro ou numa coca, ou cozinha, imaginando que uma área molhada, né, uma área úmida, é mais seguro, mas o local mais seguro do prédio é procurar a caixa de escada, é descer a caixa de escada e se colocar em segurança fora da edificação, né? Então é bacana a gente reforçar nesses momentos de emergência, né, de quem passar por uma situação dessa, a escada do prédio é o local mais seguro e é o local que deve ser procurado numa emergência.